Na Grécia Antiga, as mulheres eram portadoras de um espaço secundário na sociedade, consideradas como menores ou inferiores por filósofos como Platão e Aristóteles. Passavam a vida toda sob a dependência de um homem, fosse ele seu pai, marido, filho ou até mesmo um tutor. Destinadas e educadas para o casamento sem que ele necessariamente fosse consentido por elas, foram excluídas da participação política. Apesar de muitas características em geral, a condição das mulheres vai variar de acordo com a cidade em que viviam, a época e ao grupo social ao qual pertenciam. No período arcaico, por exemplo, entre 800 e 500 a.C., elas tinham mais liberdade do que na época do Péricles, conhecido como do aperfeiçoamento da democracia, entre 461 e 429 a.C. Durante os séculos V e IV a.C., as mulheres foram rigorosamente excluídas da vida pública e confinadas no interior das suas casas. A natureza diferente entre homens e mulheres é o que permitiu justificar a separação de papéis e de espaços. Na cidade de Atenas, até o casamento, as jovens mulheres eram restritas ao gineceu. Gineceu era uma parte da casa que era destinada exclusivamente para as mulheres. Nela, elas ficariam afastadas de todo olhar masculino. Saíam às ruas apenas em poucas ocasiões, como festas religiosas. Depois do casamento, permaneciam reclusas, tendo uma função bem definida: assegurar a continuação da família ao conceber para o marido um descendente legítimo. Dessa forma, a função do casamento era de prolongar e transmitir os valores e os princípios da família e do patrimônio. Por isso, o adultério feminino era punido severamente, tendo o marido o direito de matar a esposa infiel. A ele, porém, era admitido ter outras parceiras e concubinas, que moravam junto com a família, o homem, sua esposa e os filhos. Já as mulheres de classes mais pobres, que não tinham escravas, deveriam dar conta dos afazeres domésticos e de compras, por isso iam às ruas. Como muitas não tinham dotes a oferecer aos noivos ou eram estrangeiras em Atenas, eram incapazes de pretender o marido e, por isso, tornavam-se suas concubinas. Além dessas, haviam as escravas, que eram prostitutas nas pousadas, ou escravas domésticas, que ocupavam-se dos afazeres domésticos, como fiar, tecer e preparar refeições e cuidar das crianças. Como em tudo na vida, algumas mulheres foram exceções e acabaram se destacando tanto na filosofia quanto na política, embora não tenham tido o verdadeiro reconhecimento que mereciam. Esse foi o caso de Aspásia. Aspásia ela nasceu em Mileto, mas foi viver em Atenas no século V, e ela era casada com o então governante de Atenas, o Péricles, e foi muito criticada pelos inimigos dele, que a acusavam de interferir nos assuntos da cidade por meio dos discursos que ela escrevia para o seu marido. A forte tradição militar de Esparta contribuiu por algumas diferenças na vida das espartanas quando comparadas às atenienses. Em Esparta, as mulheres eram proprietárias de seus dotes e, por isso, exerciam um certo papel político. Eram responsáveis pelos afazeres domésticos e podiam cuidar dos negócios da família quando os homens estavam distantes nas guerras. Eram também instrumentos de procriação. Como assim? Era incentivado que as espartanas fossem fortes, robustas, para que assim pudessem dar à cidade crianças saudáveis para no futuro se tornarem bons soldados e suprirem as necessidades militares da cidade. Para tanto, era incentivado que as espartanas praticassem exercícios físicos, muitas vezes ao ar livre e na companhia de outros jovens, o que em muito chocava as atenienses. Além disso, as espartanas frequentavam escolas e aprendiam a ler e a escrever. Na Roma antiga, o cotidiano das mulheres também variava de acordo com a sua condição social. Entre as patrícias, eram comuns casamentos em torno dos 14 anos de idade, sempre arranjados pelos pais.
Como não precisavam trabalhar, seu tempo livre era dedicado a ler, escrever, tocar instrumentos musicais e a pintar. Em casa, dedicavam-se aos filhos e as atividades cotidianas contavam sempre com a ajuda de escravos. Já as plebeias tinham mais autonomia em relação ao casamento, podendo escolher os seus parceiros. Trabalhavam fora e tinham contato com outros ambientes. Desta forma, angariavam mais liberdade. Eram responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidando dos filhos e da produção artesanal de tecidos de lã.